Convido a todos a portarem-se de pé, os que puderem, para lermos em Colossenses, capítulo 4, versos de 7 a 18. Eis o que diz a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserva no Senhor, de tudo vos informará. E eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que se preocupa por vós, pelos Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos Laodiceia, lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério e recebeste do Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podemos sentar. Lembremos-nos que Colossenses, ou Colossos, era uma cidade geograficamente movimentada, porque estava ligada a Hierápolis e a Laodiceia, cidades que tinham grande comércio. Como nós observamos, lemos aqui, o apóstolo Paulo estava preso quando escrevera esta carta. Mesmo Paulo, tendo conhecimento da igreja por meio de Epáfras, Paulo, do mesmo modo, dispensa alegria, dispensa entusiasmo sobre o trabalho evangelístico naquela região. O apóstolo, assim como todos aqueles que pregam a palavra de Deus, tem o propósito de exortar os colossenses, consolá-los e encorajá-los. Essa também não é só uma posição de Paulo, mas de todos aqueles que estavam ao seu redor. Uns orando, outros contribuindo financeiramente, outros indo até determinados lugares, outros enfrentando dificuldades para fazer o que deveria ser feito, mas todos juntos cooperando para a expansão do reino de Deus. Paulo destaca que Cristo Jesus deveria ser suficiente para os homens se santificarem, para eles terem a sua consciência pura. Os falsos mestres que arrodeavam a cidade de Colossos não estavam maduros na fé, deturparam a mensagem do Evangelho
e gostavam muito dos ritos judaicos, como o apóstolo mesmo menciona que havia alguns da circuncisão que cooperaram com ele pessoalmente, verso número 11, de modo que os outros ainda não compreendiam a verdade do Evangelho. Talvez nessa manhã você também não compreenda a verdade do Evangelho. Talvez você ainda olhe para tudo aquilo que você faz, o que os outros fazem exteriormente, para determinar, em última análise, se eles estão servindo a Deus ou não. Paulo envia a saudação de 3 judeus: Aristarco, João Marcos e Jesus Justus, bem como de 3 gentios: Epáfras, o médico Lucas e o companheiro Demas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Mas nós podemos enxergar no final deste capítulo 4 características do ministério de Paulo que ele se esforçava para implementar em qualquer igreja que ele iria estabelecer ou em qualquer igreja que ele enviava pessoas para estabelecer. Em primeiro lugar, a perseverança. Essa é uma característica do apóstolo Paulo, que para que o reino de Deus avance, os trabalhadores devem se empenhar. Assim como um lavrador se empenha ao esperar pacientemente o plantio e o crescimento daquele plantio que ele semeou. O apóstolo Paulo demonstra paciência e demonstra perseverança. Por isso que é Paulo quem se notabiliza por sua firmeza, pelo seu esforço, pelo seu sofrimento. O modo pelo qual o apóstolo expandiu o Evangelho não foi igualmente aos que hoje expandem o reino de Deus, mas de maneira errada. Não há outra maneira de ser perseverante senão nos arraigarmos à verdade. A verdade que é Cristo. Alguns filósofos antigos se referiam a Deus como o grande motor pelo qual tudo é movimentado, a força motriz de todas as coisas. No reino de Deus, é Cristo quem movimenta a sua igreja. É Ele quem é o cabeça da sua igreja. E é Ele a pessoa pela qual os homens serão salvos. O apóstolo Paulo demonstrou perseverança em abraçar a Cristo por completo. O apóstolo ainda menciona homens de sua confiança, como Tíquico, que é um exemplo também de um homem perseverante. Ele estava com Paulo em Jerusalém, em Atos capítulo número 20, verso número 4. Ele também é enviado a Éfeso, em Efésios 6, verso 21. Ele é enviado também aqui, Colossenses 4, 7. E é enviado a Creta para encontrar-se com Tito, em Tito capítulo número 3, verso número 12. Tem como é ainda mencionado em 2 Timóteo capítulo 4, o verso número 2. Tíquico se mostra fiel não a Paulo, mas a Cristo. Tíquico se mostra disposto a servir não a Paulo, mas a Cristo. Assim, deve ser cada um de nós. Os membros da igreja não estão aqui para servir
ao pastor, ao presbítero ou a qualquer outra pessoa, mas a Cristo. Além dele, Onésimo também é enviado como um escravo fugitivo que estava voltando para o seu senhor, Filemão. A ida de Onésimo para Colossenses é, na verdade, a sua volta para casa, junto a Filemão, mas agora como escravo de Cristo, com aquele que se arrependeu de seus pecados e estava firmado na rocha que era Cristo. Provavelmente você não tem desafios como o que Tíquico, Onésimo e os outros que estavam ao lado de Paulo enfrentavam. Talvez o seu esforço não seja equiparado ao desses homens. Não tinham carros, não tinham muitas das coisas que nós temos hoje e podemos usar em benefício do reino de Deus. Talvez você se identifique mais como Onésimo, alguém pobre e pecador, que sofre, que tem confusões em sua mente e que, mesmo sendo nova criatura, luta contra os seus pecados, mas ainda assim empenha-se no reino de Deus. O apóstolo Paulo expressa nas suas últimas palavras, verso 9, a seguinte mensagem: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui acontece. O apóstolo indica a fidelidade de um homem, cuja certeza e convicção estava em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo apresenta agora Onésimo, além das suas circunstâncias, dos seus pecados, das suas misérias. Paulo diz, ainda nessa mensagem do verso número 9, que as suas circunstâncias, a sua prisão, seria exposta a todos os crentes de Colossos. E tudo que seria exposto, em alguma medida, deveria servir para que houvesse cooperação, oração, encorajamento e engajamento entre os cristãos. Porque é isso, irmãos e irmãs, que deve gerar em nós, ao enxergarmos o avanço do reino de Deus, ao enxergarmos a atividade da igreja para com aqueles que necessitam, para com aqueles que estão famintos. Nós devemos, de outro modo, não desanimar, mas nos animar. Mas ainda, em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos ensina a verdade da cooperação mútua. Verso número 10 a 11, ele nos diz: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O apóstolo Paulo sabia que sozinho, com o seu braço, não conseguiria alcançar milhares e milhares de pessoas. Não conseguiria plantar igrejas ao redor de dezenas de cidades. Paulo compreendeu a necessidade de estar unido ao corpo de Cristo, de saber que o seu ministério era, acima de tudo, um ministério do reino de Deus, que envolvia o povo de Deus, o corpo de Deus, o corpo de Cristo.
Ele diz em 1 Coríntios 3,9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Havia disposição naqueles que estavam com Paulo. É por isso que o apóstolo menciona, verso número 11: eles têm sido o meu lenitivo, que significa o meu conforto, o meu consolo. Ou seja, demonstrando que todos estavam cooperando, estavam gerando conforto uns para com os outros, estavam consolando não só a Paulo, mas uns aos outros, alguns nas necessidades materiais, outros nas necessidades espirituais. De que modo você tem cooperado no reino de Deus? De que modo você tem visto a importância de você agir? O apóstolo Paulo ainda demonstra como características da sua vida como um pregador do Evangelho a característica da oração. Observe comigo o verso número 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras, como já sabemos, era praticamente o fundador da igreja de Colossos e de outras igrejas que ele evangelizara. Epáfras visitou o apóstolo Paulo na prisão, muitas vezes estando com ele lá. A primeira lembrança de Epáfras era: precisamos orar por aqueles que estão em aflição. Precisamos orar por aqueles que estão pregando o Evangelho. Precisamos orar pela igreja de Cristo, por aqueles que se comprometeram em servir a Deus. Mas além disso, precisamos orar para que aqueles que receberam a verdade se aperfeiçoem nessa verdade. Os tempos de Paulo não são diferentes em alguma medida dos nossos. Os pecados, os falsos ensinos, da mesma maneira, estão aqui neste século para querer nos destruir. É por isso que, por meio da oração, Epáfras sabe que Deus estará fazendo crescer em graça e convicção os seus servos. Em Colossenses 2, verso 1, o apóstolo disse: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não ainda me viram face a face. João Calvino certa vez disse que a perfeição dos cristãos é quando se sentem plenamente seguros em toda vontade de Deus. Significa a verdade de que a sua segurança em Deus, bem como a daqueles que você ama, é mantida através da oração. Você também foi chamado a orar pela igreja, a orar pelos crentes, não só os da sua parentela ou aqueles que estão ao seu redor, mas de todos os crentes do mundo. É por isso que o apóstolo diz: nós oramos sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis. Epáfras se lembrava do nome dos crentes daquela igreja. Isso nos ensina sobre
a comunhão. Não devemos nos esquecer dos sofrimentos dos nossos irmãos, das necessidades deles, das lutas e aflições que passam. É assim que você pensa sobre a sua igreja local, sobre esta igreja? É assim que você tem pensado sobre seus irmãos? Em Atos capítulo 2, do verso 42, o apóstolo Paulo, Lucas, aliás, menciona a característica principal da igreja cristã: que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, e na comunhão no partir do pão e nas orações. A W. Pink certa vez disse: orar por alguma coisa que não tenha em vista a finalidade designada por Deus é pedir mal e, portanto, é pedir sem propósito algum. Qualquer que seja a confiança que temos em nossa própria sabedoria e integridade, se formos abandonados aos nossos próprios recursos, nossos alvos jamais se harmonizarão com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que oremos uns para com os outros. É a vontade de Deus. Perseveremos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta é a vontade de Deus. O apóstolo ainda disse em Colossenses 1:9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você acredita que só haverá uma igreja firme, fiel a Deus, forte, se uns aos outros se ajudarem em oração, se ajudarem quanto ao entendimento e de maneira livre possam orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Em quarto lugar, a quarta característica do apóstolo é o encorajamento. Ainda que estivessem passando por aflições, não somente os crentes, mas o próprio apóstolo, preso em Roma, passando necessidades, distante de muitos crentes conhecidos. Eles, o apóstolo e os seus irmãos, não cessavam de encorajar uns aos outros. Todo cristão necessita de encorajamento. Você acha-se suficiente em si mesmo, confiante em sua própria sabedoria? Você acredita que não precisa de encorajamento de pessoas ao seu lado para lhe instruir e exortar? As Escrituras nos encorajam em muitos aspectos, mas Deus nos chama como homens e mulheres que estão arraigados nele, a encorajarmos uns aos outros, a rejeitarmos o pecado, a vivermos para a sua glória, ao adorarmos em comunhão com os nossos irmãos. Verso número 3 em diante, o apóstolo disse: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos Laodiceia e pelos Hierápolis. Saúda-vos Lucas, médico amado, também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ele hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida nas igrejas dos Laodicenses e a dos Laodiceia,
lede igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério, e recebesse do Senhor. Neste aspecto, o apóstolo nos menciona que há várias formas de encorajarmos uns aos outros. Há várias maneiras que você pode se engajar a que os seus irmãos sejam encorajados. Quer seja um almoço, uma conversa, quer seja um dia de lazer, em que você possa aproveitar as oportunidades, quer seja por meio da oração, os meios que estão dispostos para nós. Devemos usá-los para a glória de Deus. Paulo deixou uma tarefa para os colossenses. Eles deveriam encorajar Arquipo a ser vivo e abundante na obra que Deus o havia chamado. Observe o verso 17. Também dizei a Arquipo, ou seja, vocês têm um trabalho. Consolai uns aos outros. Encorajai uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo disse: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos. Edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Diante disso, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo demonstra que ninguém vive a vida cristã isoladamente. A igreja de Cristo é um corpo. Se você faz parte do corpo de Cristo, nessa manhã, você tem agido como um membro do corpo de Cristo, unido a este corpo, ou você acredita que pode se movimentar separadamente, que você pode agir fora do corpo de Cristo? Sobretudo, você acredita que Deus nos chama como filhos seus a consolarmos uns aos outros, a exortarmos uns aos outros e a edificarmos a igreja do Senhor? Que a palavra de Deus seja aplicada em vossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque os teus santos, aqueles do passado, que se desfizeram de suas vidas em prol do teu reino, aqueles que inspiraste para nos dar a tua palavra, nos mostra hoje, Senhor, a necessidade que temos de estar alicerçados no corpo de Cristo, vivificados para com o Senhor, de modo a que não venhamos a desprezar os nossos irmãos, aqueles que estão necessitados, aqueles que passam por lutas. Nem venhamos, sobretudo, nos esquivar e nos desfazer da verdade, mas que a tua palavra, que é a verdade, guarde a nossa mente e o nosso coração. Te clamamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.